Dr. Flair, queria que você explicasse um pouco pra gente como é que está estruturada hoje a hepatologia aqui no serviço. Nós trabalhamos dentro de uma estrutura que tem são duas instituições, que uma é a Universidade de São Paulo, pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e a outra é o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, mas ligado à Secretaria de Saúde. Do ponto de vista institucional, quem é o professor titular da Faculdade de Medicina da área, ele automaticamente, por força regimental, ele vai ser o diretor da divisão de gastroenterologia e hepatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E vai pertencer ao departamento de gastroenterologia. O grande avanço que nós tivemos aqui, capitaneados e coordenados pelos professores Agostinho Bettarello e Henrique Walter Pinotti, nos anos 80, foi a criação do departamento de gastroenterologia. A gastroenterologia saiu do departamento de clínica médica e a cirurgia do aparelho digestivo do departamento de cirurgia, e se uniram e criamos, na época eu era auxiliar de ensino, estava se iniciando aqui, nós criamos o departamento de gastroenterologia. Como vocês sabem, a Universidade de São Paulo é meritocrática. Dizer que a USP é fechada não é ao contrário. Mais da metade dos professores titulares hoje da Faculdade de Medicina da Universidade não se formou, mais da metade não se formou aqui na universidade. Então é uma universidade aberta, ela é meritocrática, e sendo meritocrática, ela tem uma certa disciplinaridade, uma certa hierarquia, certo? Então, eu acho que é uma estrutura que, na maior parte das vezes, ela tem os seus pontos positivos, certo? Para uma estruturação dentro de um grupo, por exemplo. Então, a hepatologia está dentro do departamento de gastroenterologia e tem dentro do Hospital das Clínicas uma divisão que nós criamos, que se chama Divisão de Gastroenterologia e Hepatologia Clínica. A hepatologia, nossa clínica, trabalha por pertencer ao departamento de gastroenterologia, trabalha em conjunto com outras disciplinas, que é, por exemplo, a disciplina de cirurgia dos transplantes do aparelho digestivo, por exemplo, transplante de fígado, coordenado pelo professor titular, professor Luiz Augusto Carneiro do Albuquerque. E na cirurgia de hipertensão portal, de fígado, dentro da cirurgia do aparelho digestivo, que é coordenado pelo professor Ivan Ciconello. Então, essa é a estruturação que nós temos da hepatologia dentro da nossa estrutura. Bom, quando aqui nós chegamos, tínhamos poucos residentes. Em 1981 tinha 2 vagas de gastroenterologia e a gente não tinha nenhum residente. O primeiro residente de gastroenterologia foi o professor Marcelo Simão, que está na Universidade de Uberlândia, que tinha feito residência de moléstias infecciosas e tinha interesse em estudar melhor as doenças do fígado. Não sabia disso. Então daí ele veio com a gente. Então ele foi o nosso primeiro residente dentro dessa nova estrutura. E depois isso foi crescendo e hoje nós chegamos a 205 residentes, certo? E hoje nós temos 8 residentes de primeiro ano de gastroenterologia, 8 residentes de segundo ano de gastroenterologia, nós temos 4 residentes de hepatologia e 4 residentes de endoscopia. Recebemos também estudantes da América Latina, um convênio que tem, e de países de fala portuguesa da África, Angola, Moçambique. Nós temos o programa de residência. É uma residência muito procurada devido à instituição que nós temos, essa estrutura que nós temos, que é o Hospital das Clínicas, que apesar de todos os problemas que todos nós conhecemos no nosso sistema de saúde do país,
é uma estrutura ainda que funciona, né? E isso, com esses 205 já residentes esse ano, nós já temos o privilégio de muitos deles, cerca de 30 deles, já ocupam chefias ou cargos importantes dentro de serviços de gastroenterologia no nosso país. Isso é muito importante, que ao formar recursos humanos para o país, tem que se preocupar com os seus egressos. O professor Rodez me disse uma vez: Flair, não adianta nada você formar uma pessoa se você não se preocupar onde ela vai estar colocada. Se ela estiver bem colocada, ela vai reproduzir os seus ensinamentos. Se ela não estiver bem colocada, ela não vai reproduzir os seus ensinamentos. Então, isso é uma das coisas que nós levamos muito a sério aqui dentro do nosso grupo, sabe? De nos preocuparmos onde estão os nossos residentes, os nossos egressos. Isso dentro da pós-graduação sensu lato, que é a residência. Temos também a pós-graduação sensu stricto, a nível de mestrado, doutorado, tem um pós-doc e pós-doc, em que nós já formamos dentro do departamento mais de 300 mestres e doutores para o país. E estão atuando, ou seja, a nossa missão formar recursos humanos dentro da parte do ensino. Tá? É importante também que a pesquisa tem que se fortalecer, porque a pesquisa melhora a assistência. Tá? Então, nós três, os professores titulares, o professor Carneiro, o professor Ivan Seconello e eu, quando assumimos nossas disciplinas, nós incentivamos o aumento da produção científica. Nosso departamento, nos últimos 5 anos, tem publicado mais de 2 trabalhos em língua inglesa por semana. Certo? O nosso índice de impacto H do departamento é de 50. E o da gastroenterologia, coordenado por mim, é de 38. Isso para um país como nosso, na América Latina, é um dos maiores índices que a gente tem. Nós tivemos um crescimento muito importante Isso se deve ao estímulo a grupos dentro da hepatologia, dentro da gastroenterologia. Nós temos um grupo de esôfago, um grupo de estômago, um grupo de pâncreas e vias biliares, um grupo de intestino e um grupo de hepatologia. E atuando à medida do seu crescimento e da sua área de interesse dentro do seu crescimento. Por exemplo, dentro da hepatologia, nós temos grupos muito fortes em que nós temos das hepatites virais, em que nós temos a professora Suzane Ono e o professor Mário Guimarães Pessoa. Nós temos nas doenças metabólicas tipo esteatohepatite não alcoólica a professora Cláudia Oliveira. Dentro das doenças, das hepatites das doenças autoimunes e metabólicas, nós temos o professor Eduardo Cansado. Dentro das cirroses e suas complicações, nós temos o professor Alberto Queiroz Farias. Temos dentro da área mais experimental, nós temos o professor João Renato Rebelo Pinho, atuando na parte, tem um laboratório de biologia molecular, fazendo a parte básica, e todos trabalhando em clínica e em laboratório, ou seja, da produção. E temos um grupo do carcinoma hepatocelular, ou seja, de tumores que eu lidero e que a gente tem produzido e tem crescido muito. Isso, assim, muito resumidamente, como é que está estruturada a nossa hepatologia aqui dentro do Hospital das Clínicas? Resumidamente mesmo, gente, porque
o Dr. Flair foi falando e a minha cabeça foi aqui viajando pelo país e lembrando dos meus amigos, todos que são ex-residentes, o nosso próprio presidente da Sociedade Brasileira de Patologia, Paulo Bittencourt, que é baiano, né, que veio para cá, o Dr. Alberto Farias. Então são pessoas que eu posso dizer que vi chegar em São Paulo e se transformar hoje também em grandes referências, né, para todos nós. A Cláudia Oliveira, a Cláudia estuda doença metabólica há muito tempo, quando ninguém nem dava muita bola, e hoje a gente sabe que é a doença provavelmente que mais a gente vai falar nos próximos anos na nossa especialidade, né, o Dr. Eduardo Cansado, essas pessoas que o Dr. Flair resumiu aqui, que são, mesmo para nós que temos quase a mesma idade que eles e tudo, são as nossas referências também, né, as referências do país e tudo mais. E com relação, por exemplo, ao mestrado, ao doutorado, ao pós-doc, vieram aqui 1 milhão de nomes na minha cabeça. O Dr. José Eymar, que está lá na Paraíba, que é maravilhoso. Eymar, eu sempre falo que tudo que faz na vida esse menino faz bem, porque é extremamente focado. O Dr. Mário Reis, que veio lá de Porto Alegre. A Rosamar Rezende, que está lá em Ribeirão, que também é uma doutora super focada e que veio, fez a sua formação. A doutora Liliana Mendes, que está em Brasília. Eu estou citando um pouco aqui dos meus amigos, que eu sei a importância que o seu serviço, que essa oportunidade de vir aqui para o Hospital das Clínicas, para a USP, para fazer a pós-graduação, né? Eles tiveram essa oportunidade, o quanto isso foi realmente o divisor de água na vida de cada um. E é isso que o Dr. Flair falou mesmo eu sendo de outro serviço, de outro hospital, mas sendo hepatologista e sendo dessa escola, eu digo, todos nós acabamos sendo de uma forma ou outra alguém, vocês têm muita importância na nossa formação, né? Eu mesmo quando eu fiz no início do meu doutorado, da formação e tudo mais, eu fiz ambulatório aqui no Hospital das Clínicas, também tive essa oportunidade. E realmente a gente tem quem precisa dessa oportunidade não deixa de procurar o Dr. Flair, de tentar, se precisa de uma estrutura dessa, é muito importante. Eu acho que a gente aprende muito só de vir. Eu estou aprendendo muito aqui na entrevista, né, sobre a história da hepatologia no mundo, né, no nosso país, e também entendendo melhor essa formação. Eu tive dificuldade até de falar aqui exatamente sobre a divisão, sobre o serviço, porque é uma estrutura realmente que eu acho que é um orgulho para o nosso país. Eu queria complementá-lo. Dentro também, hoje, coordenando a parte clínica dos transplantes, tem a doutora Débora Terrabuio. Né? Maravilhosa. E queria chamar a atenção que em 1981, quando nós chegamos aqui, se atendia no ambulatório por ano 250 pacientes de doenças do aparelho digestivo, com doenças do fígado. 250 pacientes. Hoje nós atendemos por ano 30 mil pacientes ano. Loucura. Bom, então, agora isso, nós tivemos que lutar para conseguir isso. O ambulatório, na maioria das vezes, funcionava só no período da manhã, e devo relatar aqui um fato histórico, em que na época em que 2 residentes aqui, que atuavam aqui, que é o Luiz Edmundo Pinto da Fonseca, que trabalha aqui em São Paulo, grande gastrologista, grande hepatologista, e seu colega de turma na residência, que é o Raimundo Paraná. Então, que os dois trabalhavam muito aqui, foram nossos residentes, e com eles dois, eu e o professor José Murilo Zeitunes estimulamos o professor Bertarello que a gente pudesse criar os ambulatórios didáticos no período da tarde. Então, foi aí que começou e houve a expansão, e hoje a gente trabalha praticamente em tempo integral aqui dentro dessa estrutura, temos um ambulatório, e pudemos ter esse crescimento de em torno de 30 mil pacientes ano a nível ambulatorial. Só um parênteses, o Dr. Raimundo Paraná, meu pai de hepatologia, né, esqueci, que foi residente também, foi presidente também da Sociedade Brasileira de Hepatologia. E hoje da ALE, Associação Latino-Americana para Estudos do Fígado. Paraná hoje é o Dr. Raimundo Paraná, é nosso presidente também da ALE. E que a gente vai falando, e a gente realmente vai falando de praticamente, né, de toda a hepatologia do nosso país. Dr. Raimundo Paraná me fez escolher fígado como especialidade. Quando eu palpei o primeiro fígado, a mãozinha dele estava por trás da minha. Então,
realmente pessoas que continuam, né, doutor, formando gente todo dia e conduzindo aí os rumos da hepatologia. Não, tem sido um privilégio trabalhar aqui nessa instituição, porque a gente recebe, tem a oportunidade de receber as melhores cabeças do país. Né? E, infelizmente, a gente não pode receber todos. Né? Mas isso é uma coisa que eu devo relatar aqui, é que por ter sido o primeiro estrangeiro a trabalhar com o Grupo de Barcelona, isso abriu as portas para os brasileiros lá fora, na unidade de fígado de Barcelona. Eu tenho funcionado como, entre aspas, um embaixador ali. Sob a minha indicação, já passaram mais de 120 colegas brasileiros pela unidade de fígado de Barcelona em instâncias prolongadas ou curtas, certo? E isso é muito importante em que nós procuremos estimular os nossos jovens a ir para o exterior, a sair para conhecer uma outra instituição, para comparar com a nossa, para ver quais as nossas falhas e o que a gente precisa melhorar. E muitas vezes nos orgulhar, doutor, porque quando a gente faz um ambulatório lá fora, né, e a gente vê que a dificuldade é igual, que o médico fica muitas vezes sem comer, igual a gente fica, que tem uma avalanche de pacientes como a nossa, e que muitas vezes os pacientes não têm aquela atenção, né, durante uma consulta, ou aquela preocupação que a gente tem, como a gente sabe no Brasil, que esse paciente vai demorar de voltar, ele vai ter uma certa dificuldade para fazer o agendamento da nova consulta, muitas vezes a gente tem uma atenção maior. Essa é a minha experiência. Quando eu fui para Barcelona, eu voltei mais orgulhosa ainda dos nossos serviços, né? Principalmente assim, da atenção, eu acho, que a gente dá e do que a gente ensina ao nosso residente com relação à assistência mesmo, né, do paciente. Eu acho que nesses 50 anos houve um início de uma especialidade, que é a hepatologia, e que cresceu e está crescendo cada vez mais. Eu acho que isso é um relato histórico em que a gente não pode deixar de se sentir orgulhoso que no nosso país a hepatologia hoje conta com especialistas do maior nível possível, a nível assistencial e a nível de pesquisa também.